Bueno, então, essa história, ela se passa no século XI e ela está principalmente contida nesse livro aqui, que é o Cantar del Cid, que é um livro de 1307, e que dentro desse livro a gente tem um personagem principal que é o El Cid Campeador, que tem por nome Rodrigo de Vivar, ele era natural da cidade de Vivar, na Espanha, que fica a 7 quilômetros de Burgos, que é uma das grandes cidades da época, né? A gente então está falando do século XI principalmente, que é quando a Espanha e toda a Península Ibérica estava sob o domínio dos muçulmanos. Isso é muito importante ter em mente essa relação da conquista da Península Ibérica pelos muçulmanos, porque o El Cid ele entra nesse contexto como dos cavaleiros, né? Como um dos cavaleiros que teve notoriedade nessa época por lutar contra os muçulmanos, principalmente. O domínio cristão e o domínio muçulmano, né, dessa península, que da parte dos árabes, era tido como Al-Andalus, né? Eles denominaram toda a região que eles dominaram como Al-Andalus, que era o reino árabe, né? E que foi de grande efervescência cultural, porque através desse domínio que eles trouxeram, a cultura, principalmente árabe, era muito versada nos gregos antigos, né? Na leitura dos gregos e as invenções que eles tinham. Então foi por ali que adentrou também, principalmente na Europa, os filósofos como Aristóteles, Platão e tudo isso que tinha se perdido, né? Quando o Império Romano ruiu. Mas então a gente tem que se centrar que a Espanha estava dominada por muçulmanos e dominada por árabes, e que esse reino muçulmano se chamava Al-Andalus. Voltando então ao personagem que tu quer saber, que é o personagem, né, que é o El Cid, ele foi um personagem do Cantar del Cid, que é esse texto aqui, né, que ele é um dos primeiros, né, e o que deu forma principalmente a poesia épica espanhola, né. Esse livro é um pouco antigo aqui que eu tenho. A história foi escrita em 1307 e ela é muito importante porque ela consolida, né, esse aspecto da poesia épica dentro da literatura espanhola. O Cid, ele era um cavaleiro, ele tinha aquela relação com o rei Afonso da época, que era o rei Afonso VI, que era a relação de vassalo e suzerano, né? O El Cid, então, ele era um cavaleiro que prestava homenagens ao Afonso VI. Porém, nesse entremeio de idas e vindas, ele teve uma desavença com o rei Afonso, que foi uma desavença que foi ligada principalmente quando o rei Afonso foi ser coroado. Tinha-se rumores que ele tinha matado o rei antecessor, né, para poder ficar com o trono. Então, o El Cid, como tinha um ideal de coragem, de virtude, ele fez que o rei, na Catedral de Burgos, né, realizasse um juramento, prestasse um juramento de joelhos na catedral, jurando que ele não tinha cometido nenhum tipo de maldade contra o rei antecessor e que ele não tinha sido uma das causas do rei anterior ter sido assassinado, né? Que pairava que tinha sido Afonso VI que tinha planejado esse assassinato para ficar no lugar do rei antecessor. Tá, então a partir dessa desavença que o rei Afonso VI, né, teve com El Cid, ele obrigou o El Cid, todos os que seguiam o El Cid, né, os cavaleiros que eram amigos do El Cid, a serem expulsos do reino de Castela. Então o El Cid obedeceu e saiu do reino de Castela. Quando ele sai do reino de Castela, ele, como dá pra ver no mapa, ele vai tendo ele segue um caminho, né, que é um caminho que existe até hoje na Espanha, que é conhecido como Caminho del Cid, que é por onde ele passou indo até Valência. O El Cid, então, ele sai de Burgos e vai se dirigindo para o sul, e nesse caminho ele vai dominando povoados e cidades, que a principal que ele domina é a cidade de Valência, que fica na costa sul da Espanha, de frente ao mar Mediterrâneo. E aquilo ali é muito importante porque acaba que é uma brecha que se abre no reino de Al-Andalus. Como eles só tinham o norte, os cristãos dominavam o norte da Espanha, né, como dá pra ver,
A partir dessa brecha que é aberta com a conquista de Valência por El Cid, os cristãos agora têm um posto cristão no sul da Espanha. E isso permitiu, então, que a conquista da península fosse cada vez mais vigorosa em relação à expulsão dos muçulmanos, porque eles tinham como trazer contingentes pelo porto, né? Coisa que não se conseguia fazer sem isso aí. E o interessante também é que, apesar da desavença que acontecia entre o El Cid e o rei Afonso VI, o El Cid sempre manteve a homenagem na relação de vassalo e soberano em relação ao rei Afonso VI. Então, todas as conquistas que ele fez em relação a povoados e cidades, nesse caminho após o desterro, né, que foi da cidade de Burgos até a cidade de Valência, ele mandava sempre uma parte do que ele conquistava, ou seja, ouro, cavalo, como descreve no Cantar de El Cid, né, principalmente. Ele mandava uma porcentagem disso, das conquistas que ele realizava nesse caminho, ele mandava para o rei Afonso VI. Isso foi muito importante porque o rei Afonso VI começou a ver com bons olhos ele, apesar das desavenças, ele continuava sendo submisso ao rei, né? Então isso foi visto com bons olhos, o que fez com que o rei perdoasse ele e aceitasse que ele retornasse a Burgos. Mas ele decidiu não retornar a Burgos e ele ficou com a posse da cidade de Valência, que aconteceu em 1094, né? No ano de 1094. Então ele fica em Valência e ele toma posse de toda a cidade, de toda a região de Valência, e mantém aquele posto cristão ali, né? No meio que cercado, né? Como a gente pode ver, de muçulmanos, né? E tendo ao norte os cristãos, ao sul unicamente Valência. Depois disso tem uma passagem muito interessante, que é que quando El Cid toma Valência, ele fica muito rico, ele que era um cavaleiro simples, ele fica muito rico, e os infantes de Carrión, que são aparentados com o rei Afonso VI, né, que são do norte da Espanha, de Castilha, Carrión, que é uma região perto de Castilha, né, que é a região de Castelo, onde hoje tem Madrid, eles resolvem casar com as duas filhas, pedir as mãos das filhas do El Cid em casamento. O El Cid, de bom grado, dá, e ainda dá um dote, um grande dote, porque ele tinha ficado muito rico, né, com o putim que ele tinha conseguido ao tomar Valência. Mas o que acontece é que os genros do El Cid, esses dois infantes que casaram com as duas filhas, com as filhas de El Cid, não tinham boas intenções, e acabou que eles casaram, pegaram o dote e abandonaram as filhas no Robledo de Corpes, que era uma região montanhosa que vai na direção de quem sai de Valência em direção a Carrión. O El Cid descobre isso, um primo delas acaba salvando elas porque desconfiou da trama meio do casamento, meio muito rápido e arranjado assim às pressas, né? E salva. Então El Cid retorna a Burgos e resolve pedir ao rei Afonso VI que tome aquilo como ofensa por ele, né? Que tome também as suas dores ali e faça com que os infantes de Carrión paguem, né? Por aquela ofensa que tinham cometido contra as filhas dele, né? As duas filhas que ele tinha. O rei aceita isso e daí ele chama todas as cortes, né? As cortes cristãs da Espanha na época, e pede que sejam julgados. Nesse julgamento é muito interessante que o El Cid consegue reverter tudo em benefício próprio, porque ele consegue recuperar tudo que ele tinha dado de dote no dia do casamento. No dia do casamento das filhas ele conseguiu recuperar tudo, e ele consegue também fazer uma lite, como é dito no poema, que é principalmente um duelo, né? Então ele duela com os infantes de Carrión, mais especificamente o El Cid não, mas 3 cavaleiros do El Cid contra 3 cavaleiros dos infantes de Carrión. O El Cid ganha em relação, porque os cavaleiros que o El Cid escolhe são sempre mais valorosos, como o próprio poema alude, e ele ganha e ele retorna a Valência, e vitorioso por ter ganhado, né, e conseguido fazer os infantes de Carrión pagar aquela ofensa que fizeram, que foi abandonar as filhas e unicamente ter ficado com o dote só. O El Cid retorna a Valência e acaba falecendo ali em Valência mesmo, no ano de 1099.
99, ao lado da mulher também. E o importante, principalmente, de todos os aspectos da vida do El Cid é que, apesar dele estar nesse livro aqui, né, do Cantar de El Cid, ele é um personagem que é meio que mítico, mas ele foi um personagem real e ele foi muito importante para essa parte da história da Espanha, da Península Ibérica, tanto Espanha como Portugal, que foi a reconquista da Espanha, né, por parte dos cristãos em relação ao domínio muçulmano. Outro ponto muito interessante também é que dois objetos são muito importantes na caminhada do El Cid, né, entre o desterro que ele conquista, e isso através das batalhas, que são as duas espadas que ele tinha, que até hoje existem ainda, estão em Toledo, na Espanha, no museu, que é a espada colada e a espada tizona, espadas que ele conseguiu durante as batalhas, né, e principalmente a tizona foi que ele conseguiu através da batalha por Valência, onde ele matou o rei de Marrocos, que era o rei Bucar, que tentou reconquistar Valência, mas não conseguiu. El Cid então mata esse rei próximo à beira. A passagem que conta no Cantar do El Cid sobre essa batalha é muito interessante. Ele vence o rei Bucar na batalha e como tesouro, né, como prêmio de ter vencido o rei Bucar, ele fica com a espada do rei, que é a espada tizona. O cavalo também do El Cid, que é o cavalo Babieca, é um cavalo que ele conquista também através de uma luta, que ele vence o rei de Sevilha, que tinha o cavalo que se chamava Babieca, e isso é muito importante porque é um cavalo que o acompanha durante toda a sua vida, e durante todo o seu desterro e até o seu falecimento em 1099. Esse cavalo Babieca é um cavalo depois que aparece no livro de Don Quixote, fazendo um elogio ao cavalo que Don Quixote usava, né, que era o Rocinante. Então é uma ligação muito legal que também transpassa toda a literatura épica, principalmente, que culmina lá no Don Quixote depois, né, do Cavaleiro Andante. E o El Cid é um dos personagens desses desses personagens muito interessante da literatura, porque ele é um personagem real e depois ele faz parte também desse canone da literatura, né, que é o Cantar del Cid, e porque é um dos nossos pilares, assim, né, da história épica, da poesia épica, que é uma poesia muito